Senhores conselheiros, bom dia. Nós estamos dando início à reunião ordinária do Conselho Universitário relativa ao mês de julho, aguardando o quórum oficial, mas nós vamos dar início, pelo menos para ouvir os oradores inscritos, que são apenas 2, e a partir daí, então, o conselheiro Ayrton pediu sua inscrição, e depois, no momento oportuno, a gente faz uma nova verificação, se for o caso. Então, nós temos 3 oradores inscritos. Algum outro conselheiro desejaria se inscrever? Então, não havendo. Bom, então, nosso primeiro orador inscrito é o conselheiro Zé Geraldo Lamas Leite. Eu pediria ao pessoal que está ali atrás no café que se aproximasse, já que temos... Já chegou. Veio pelo outro lado. Bom dia, senhores conselheiros, presidente da sessão. Eu já comecei há 3 conselhos atrás, que o de maio e de junho não teve, a fazer a minha despedida desse conselho, que no final do ano eu não pretendo ser mais membro titular do Conselho Universitário e apenas do de ensino e pesquisa. E eu tenho algumas reflexões que eu queria deixar como contribuição aqui, porque eu sou um cara ansioso, porque eu acredito que as pessoas ficam muito preocupadas com curto prazo, até mesmo porque no longo prazo todos estaremos mortos, e não se preocupam com questões maiores. Então, eu observei, durante a Copa, né, nós não tivemos conselho, em maio nós não tivemos conselho, e aí eu escrevi um pequeno texto aqui sobre o Brasil e o mito da qualidade na educação. Isso aconteceu, esse texto eu escrevi no dia 14 de julho, 6 horas da manhã, tomada da Bastilha, né, comemoração da tomada da Bastilha, ainda 12 horas... menos de 12 horas da Alemanha ter ganho a Copa da Argentina. Então, analisando a derrota para a Alemanha, perguntei-me da coincidência de 7% de inflação e 1% de crescimento econômico. Logo veio a ideia infeliz de perceber que no Brasil tudo é feito pela metade, ou seja, as soluções são as meias-verdades. Logo pensei em tentar sugestões para que as estranhas catedrais de ensino não se transformem nisso. Nós tivemos, há 30 anos atrás, aqui na UF, o MEC-BID, 30, 40 anos atrás na UF, quando eu estava entrando como aluno, o MEC-BID 3 e 4, que fizeram uma série de prédios aí, inclusive os reitores desse período, 2 estão aqui, o Gilberto e o Pedro. E o que aconteceu? Num período, teve um volume de obras considerável, não tanto quanto hoje. No outro período, teve o equipamento desses prédios, e no outro período, a UF apareceu como uma das melhores graduações do Brasil em várias coisas, num sistema de avaliação que foi implementado pelo governo. Quer dizer, foi um resultado da continuidade administrativa, independente das pessoas serem diferentes, terem ideias diferentes e terem discursos diferentes para a comunidade, né? A nosso ver, as próximas gestões universitárias devem dedicar-se muito mais a ocupar os prédios já construídos com equipamentos e pessoas do que a construir outros, o que dá uma placa com o nome de quem inaugura. É muito legal, né? Esse prédio aqui, eu não sei se está com o nome do Gilberto ou do Raimundo, mas está o nome de um dos dois, né? E aí é mais legal do que você botar aluno, equipamento dentro de sala, porque não dá placa, você não vai pegar lá no torno mecânico da engenharia e escrever inaugurado por José Geraldo Lamas Leite. Outro assunto que me incomoda é o mito da educação à distância. Obviamente, com os recursos de mídia atuais, temos imensas possibilidades nesse campo,
Contudo, isso não deve ser um motivo para aumentar a distância do povo brasileiro da gramática, da química, da física e da matemática. As formas tradicionais de transmissão do saber e do conhecimento devem ser estimuladas, pois permitem uma educação mais qualificadora e sólida, embora quantitativamente a educação à distância seja poderosíssima. Aí cabe um parênteses aí, que hoje em dia a educação à distância, ao invés de ser uma forma de inclusão, quer dizer, você pega um cara lá no Acre, ele pode pela internet fazer um curso de eletrônica, de português, de matemática, e o objetivo da educação à distância não está sendo esse. O objetivo da educação à distância está virando ganhar dinheiro, que é importante, mas não pode ser a primeira coisa. Ninguém vive sem dinheiro, mas ninguém pode viver só pelo dinheiro. O que, a meu ver, é um erro é considerar a educação à distância uma panaceia para os males do nosso ensino, embora possa colaborar para diminuir o imenso atraso do nosso ensino em relação à educação dos países mais desenvolvidos. E aí eu faço 3 observações de 3 peças de teatro que eu assisti em períodos diferentes, uma 30 e tantos anos atrás, uma 20 e tantos e uma mais de 10. A primeira peça foi Liberdade, Liberdade, do Milor Fernandes. Eu ainda era aluno, foi encenado por um grupo amador na Associação Médica Fluminense, e discutir exatamente os limites da liberdade, as questões, né? Alguém deve conhecer essa peça, o Milor Fernandes é relativamente conhecido, ela já foi encenada diversas vezes, em diversas situações. A segunda foi há uns 20 e poucos anos atrás, no Maison de France, em Botafogo, com Ítalo Rossi e Daniel Dantas, representando, respectivamente, o Descartes e o Pascal. É a simulação de numa cela da Idade Média, quer dizer, de um convento da Idade Média, mas já na Idade Moderna, eles tiveram um encontro e discutiam as questões do emocional e do racional. E naquela época, principalmente, eu era um cara muito mais racional ainda, engenheiro e tudo, e achava que o outro, que emocional era coisa de mulher, chorar era coisa de mulher, essas coisas. E foi interessante porque eles mostraram que você tem que ter um equilíbrio entre a razão e a emoção para você conseguir progredir. E a minha preocupação, por que eu estou falando isso? Porque tanta questão da liberdade, eu não acho liberdade, eu acho libertinagem, vir aqui para frente, encher isso aqui de confusão e ficar intimidando as pessoas, né? Então, eu acho que isso aí não é legal. E a mesma coisa, não se deve ser, eu acho que não deve ser feito isso, né? Perseguição ideológica, né? E, por último, o Mercador de Veneza, do Shakespeare, né? A Maria Padilha e o Pedro Paulo Rangel encenaram no Centro Cultural do Banco do Brasil, uns 15, 18 anos atrás, e que mostrava o seguinte: você oferece uma coisa para a pessoa, ela não aceita. Se oferece a segunda, ela não aceita. Se oferece a terceira, ela não aceita. Você fala, então não te dou nada. Ela fala, não me dá só um, não, agora não te dou nada. Então, é o que está acontecendo. As pessoas, todo mundo está querendo o máximo possível, quando o razoável é que todo mundo tenha uma parte do máximo, né? A minha visão aqui, né, depois de um passado que todo mundo conhece, vários professores me conheceram há 30 anos atrás, um passado reivindicador para caramba, eu tenho um perfil bem mais conciliador hoje, porque eu já passei por situações que me levaram a ver que a virtude está no meio, né? E, por último, a gente perdeu aí, talvez, o que seja um dos maiores cultuadores da cultura popular brasileira, o Ariano Suassuna, que ele falava que o sonho dele era que o Brasil fosse a primeira democracia do mundo com liberdade e justiça. Vamos rezar para isso, orar, fazer o que cada um achar que se deve. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro. Próximo inscrito, conselheiro Ayrton. Bom dia às minhas queridas colegas do Conselho Universitário. Bom dia também aos meus queridos colegas do Conselho Universitário. Eu, nessa cálida manhã, venho trazer uma preocupação que também quero que se transforme num apelo do Conselho Universitário
ao Conselho de Ensino e Pesquisa com relação a duas resoluções que aquele alto conselho da Universidade nossa tomou e que foram estampadas no dia 24 de abril deste ano, as resoluções de número 107 e 108 do Conselho de Ensino e Pesquisa. É bem verdade, pelo que eu já senti, não só na faculdade minha, como também em outras, conversando com colegas meus docentes de outros institutos de ensino e faculdades daqui da UF, que essas duas resoluções são pouco conhecidas, são muito pouco do conhecimento de pouca gente. Mas são resoluções que, ao meu ver, têm um impacto muito grande no sistema de ensino que a nossa universidade tem. A primeira delas, a de número 107, ela acaba com aquele impedimento que sempre foi uma tradição na UF, de que não existe abono de faltas. Os alunos, desde que começam os períodos letivos, são reavisados disso, de que não existe abonos de falta. Não adianta trazer atestados médicos, que não existe abonos de falta, com raríssimas exceções previstas pela lei, tal como gravidez de alto risco, doenças infectos, né? Que a lei própria prevê para suprir isto os exercícios domésticos a que os professores daquele aluno são obrigados a enviar. Quer dizer, mas afora estas preocupações que a lei prevê, né, com relação a tudo mais, não existe abono de faltas. E, portanto, eu creio que todos, se não a maioria dos docentes, colegas meus, verificam a presença em sala de aula, fazendo chamada ou de alguma outra forma, verificam a presença, não é? Para que se respeite, inclusive, a resolução de número 4 do Conselho Federal de Educação, que só permite um mínimo de 25% das faltas de cada curso. Além de 25%, os alunos que faltem a mais do que 25%, um quarto das aulas previstas no total, estão automaticamente reprovados por falta. Eu creio que este fato, esta tradição e o respeito que os professores, os meus colegas, têm demonstrado em sala de aula com relação a isso, tem sido, em boa parte, responsável pela frequência que nós temos tido em salas de aula. Principalmente à noite, quando os alunos têm dificuldades para aqui chegar, etc. e tal, como vocês bem sabem. Pois bem, a resolução de número 107 prevê a liquidação disso, a extinção disso. Acabou-se, portanto, com essa resolução 107, aquele impedimento de abonos de falta. A resolução permite o abono de faltas. E permite o abono de faltas de uma forma que eu acho perigosa. Porque não só permite que o aluno trazendo atestados médicos de qualquer sorte, sobre qualquer tipo de doença ou incômodo que ele tenha tido, ele queira com isso burlar, e não é muito difícil, como vocês sabem, conseguir atestados médicos. Portanto, eu acho muito perigoso isto. Mas mais perigoso ainda não é só a previsão de que o atestado médico pode isentar e abonar a falta. Mas também, vejam só, isso para mim é o cúmulo, a atestados que instituições privadas, vejam bem, por exemplo, empresas em que o aluno esteja fazendo um estágio, ou mesmo como funcionários,
se os seus chefes mandarem um atestado de que aquela pessoa teve que ir cumprir uma decisão da empresa numa viagem dentro ou fora do país por um determinado espaço de tempo que não se prevê qual seja, ele terá a oportunidade de ter o abono de todas aquelas faltas. Imaginem vocês o que é que poderá acontecer, o que é que não virá a acontecer com isto. Quer dizer, o aluno poderá, então, com base nessas duas coisas, atestados médicos e atestados de chefes de instituições privadas, poderem faltar a todas as aulas do curso. Porque está previsto, não está previsto uma certa quantidade máxima desses abonos. Como não está previsto, é possível, portanto, que o aluno falte a todas as aulas. Bastando fazer as provas, etc., nós estamos concorrendo com esta resolução perigosamente para uma evasão, não aquela evasão clássica que nós sabemos, mas a evasão com a devida matrícula. O aluno matriculado e pode passar todo o semestre sem assistir aula alguma e podendo ser aprovados por notas e com 100% de faltas. É muito perigoso essa decisão que o Conselho de Ensino e Pesquisa tomou na sua resolução 107 de abril deste ano. Eu, portanto, encaminho aqui um pedido de que o Conselho Universitário encaminhe para o Conselho de Ensino e Pesquisa uma reflexão sobre a possibilidade e as consequências nefastas que uma decisão como esta, que permite o abono de faltas, tanto com atestados médicos, como também com atestados de instituições privadas, empresas e tudo mais. Isto é a resolução de número 107. Já a resolução de número 108, foram duas resoluções do mesmo dia, foram os mesmos conselheiros que apresentaram as duas. A resolução de número 108, também publicada no mesmo BS, do dia 24 de abril deste ano. Esta resolução de número 108 permite que o aluno possa fazer segunda chamada de provas, o que não era permitido antes. As provas são marcadas desde o início do curso, os alunos sabem os dias, mas se o aluno falta, o aluno tira 0 na prova, ele sabe disso. Agora não mais, porque está previsto pela resolução 108 que ele pode fazer uma segunda chamada de qualquer uma das provas. E essa segunda chamada será no final do semestre e antes da verificação suplementar, antes da VS. Ele poderá fazer uma segunda chamada de qualquer uma das provas que ele tenha faltado. Mas mais interessante e mais preocupante é que nessa mesma resolução 108 é dito que nesta segunda chamada, se porventura o aluno faltar à segunda chamada e comprovar através de um atestado de instituição médica ou privada, ele poderá ser submetido a uma terceira chamada. E vejam vocês que o calendário não tem essa elasticidade para tanto. Portanto, é mais uma facilitação para que o aluno possa faltar não somente às aulas, mas também às suas provas, porque tem a possibilidade de fazer uma segunda chamada e até uma terceira chamada. Eu não sei até onde nós podemos ir neste caminho. Eu acho que são decisões perigosas, tanto a de 107 que eu me referia ontem, ao abono de falta, como essa que permite a segunda e a terceira chamada de uma prova qualquer. Portanto, eu também faço aqui um apelo que seja encaminhado, o apelo no momento é verbal apenas, mas eu irei escrevê-lo. Eu faço um apelo para que o Conselho de Ensino e Pesquisa, porque algo que compete a eles não compete a nós, eu sei disso, que não é competência do Conselho Universitário, porém, nós, como foro político que somos,
temos que nos preocupar com o destino que a educação tem. Ademais disso, eu queria também explicar de que estas duas resoluções, apesar de, como se dizem todas as resoluções que são divulgadas e publicadas no nosso BS, que é como sendo o diário oficial aqui da universidade, essas resoluções dizem que entram em vigor na data da publicação, como é uma tradição legal. Então, entraram em vigor a partir do dia 24 de abril deste ano. Porém, estas duas resoluções, eu gostaria de lembrar a todos aqui e também encaminhar um pedido de explicações ao Conselho de Ensino e Pesquisa. Essas resoluções não são autoaplicáveis, porque ela não diz como é que o aluno que pede abono de faltas, ou como é que o aluno que pede para fazer uma segunda chamada e uma terceira chamada, a quem é que ele solicita, se é o chefe do departamento de que aquela disciplina seja dada e oriunda, a quem é que deve se pedir isto. Se é o professor, imagine-se que seja, no caso do professor, mas não está dito que é, como é que o professor terá condições de, ao receber um atestado, verificar se aquela assinatura é realmente de um médico existente ou não? Que condições cada um de nós, professores, temos de saber da credibilidade daquele papel que lhe é entregue? E será ele o responsável por decidir isto ou não? Não está dito nas resoluções. Como não está dito, o professor, portanto, não está automaticamente obrigado a ser ele a decidir se defere a possibilidade de que o aluno tenha o abono de falta pedido ou a repetição da prova uma vez ou duas vezes. Então, tanto num caso quanto no outro, tanto numa resolução quanto noutra, não está estabelecido qual é o procedimento para que esses abonos de falta ou a repetição de provas possam ser feitos. Eu, portanto, também encaminho um pedido através de quem dirige aqui a mesa, para que seja enviado esse pedido, eu irei entrar com isso por escrito também, para que o Conselho de Ensino e Pesquisa, mesmo que não venha a voltar atrás nas decisões que tomou com relação à resolução 107 e 108, para que ele proceda à regulamentação dessas duas resoluções suas, a fim de que elas possam ser implementadas. Porque sem uma regulamentação de para quem é que o aluno requer, a quem é que ele entrega o atestado, para que se requeira o abono de falta ou não, não é possível que nós saibamos como implementar essas duas resoluções que, ao meu ver, são temerárias todas duas. Eu não sei se a maioria daqui estava consciente disso, mas esta alocução minha é no sentido também de não só mostrar a preocupação minha, mas também conscientizar os meus queridos colegas docentes da preocupação que isso me traz e creio que traga também a todos. Muitíssimo obrigado. Conselheiro fará por escrito, na verdade é uma indicação solicitada. Hein? Na verdade, eu não... Nós vamos proceder como manda o regimento. O conselheiro vai fazer por escrito e nós vamos submeter, é uma indicação, e nós vamos submeter no início da ordem do dia, aí sim será aberto para discussão, né, e finalmente votado sim ou não. Então, próximo conselheiro inscrito, conselheiro Werther. Depois temos a conselheira Bia Lopes e encerramos essa primeira etapa. Bom dia a todos. O que me traz aqui é apresentar uma proposta de moção ao Conselho Universitário em defesa da área de proteção ambiental da Restinga de Maricá e da comunidade de pescadores de Zacarias, que fica exatamente nessa área, né?
Quem vai fazer a leitura da moção é o professor Melo, nosso colega do departamento do Programa de Pós-Graduação em Antropologia, a quem eu passo a palavra. Eu queria, então, suspender a resolução do Conselho para que o professor possa se manifestar. Pois não. Ok, muito obrigado pela possibilidade de trazer aos colegas do egrégio Conselho Universitário dessa universidade as razões da apresentação dessa moção, que se verifica por vários motivos. Em primeiro lugar, é porque nós acreditamos e esperamos que os colegas e as pessoas, de modo geral, e os ambientalistas e pesquisadores comecem a mobilizar-se e a manifestarem-se a respeito do que está ocorrendo e, sobretudo, a propósito do que está prestes a acontecer no sistema lagunar Maricá e aos povoados de pescadores artesanais que se dedicam, desde o século XVIII, mais precisamente 1797, conforme farta documentação encontrada no Mosteiro dos Beneditinos e depositada, parte dela, no Itamaraty, como mapas e plantas, se dedicam desde o século XVIII, portanto, à pesca lacustre na região dos antigos domínios da fazenda de São Bento da Lagoa. A Restinga de Maricá é patrimônio ambiental considerado internacionalmente como reserva da biosfera. O ecossistema litorâneo, entretanto, vem sendo e está agora, sobretudo, drasticamente ameaçado pela sanha avassaladora do capital sob a espécie da especulação imobiliária. Sobre os moradores do povoado de Zacarias, engastado na Restinga e debruçado sobre as margens do Lago Grande de Maricá, no entanto, pesam as mais sérias ameaças quanto aos seus territórios de pesca. É necessário não esquecer as virtudes de uma sociologia pragmática do alerta e do risco, tal como apresentada por nossos colegas Chateau Renaud e Tourny em seu magnífico livro Les Sombres Précurseurs, publicado pela École des Hautes Études en Sciences Sociales, em Paris, em 1999. Título intrigante: Os Precursores Sombrios. Mais intrigante ainda é a nossa condição de pesquisadores e cientistas que têm se dedicado a mais, no meu caso específico, a mais de 20 anos de estudos à região de Maricá e há 40 anos apresentando nesta universidade relação com o que ocorre na região metropolitana a respeito de impactos ambientais, como oportunamente poderemos ver. E, especificamente, 20 anos ao povoado de Zacarias e a pesca lacustre. Não cremos que devêssemos figurar apenas entre a casta dos precursores sombrios, para retomar a seminal expressão de Gilles Deleuze. Mas não podemos, não devemos furtar-nos ao dever de alertar, pois será tenebroso denunciar, uma vez a coisa toda feita. Profetizar, entretanto, foi o que fez nos anos 50 o coordenador da primeira e até hoje não superada grande pesquisa realizada sobre o sistema lagunar Maricá, que foi publicada pelas memórias do Instituto Oswaldo Cruz, o trabalho de Legênio de Oliveira, em 1955. Em livro publicado por nossa editora, EDUF, encontraremos, além do mais, bons argumentos a respeito do conhecimento naturalístico e da expertise dos pescadores da Praia de Zacarias, povoado situado às margens do Lago Grande, de Maricá, dedicado à pesca lacustre, sobressaindo-se através do engenhoso, delicado e sofisticado dispositivo da pesca de galho, que, por sua vez, está ancorado na complexa teoria da gestão e manejo do ecossistema lagunar Maricá, teoria nativa, a qual os antropólogos Marco Antônio Melo, da Silva Melo e Arno Vogel denominaram fisiocracia agreste. Os referidos autores trouxeram em seu livro Gente das Areias, História, Meio Ambiente e Sociedade no Litoral Brasileiro, Maricá, 1975-1995, EDUF, 2004,
Prêmio de Obra Científica da Ampox, trouxeram em seu livro os materiais necessários e suficientes para fazer ressaltar uma tal concepção do mundo lacustre, superfície, margens e fundo, e a restinga na qual a laguna está engastada, assim como sobre os seres que povoam e animam com suas respectivas existências, cada uma dessas dimensões ambientais com suas características próprias e idiosincrasias. A pesca de galho resulta de uma complexa observação empírica e refinada forma da intuição sobre o mundo lacustre e seu entorno, pois concebe, aposta, afirma e incrementa aquilo que o savoir-expert denominaria, sem erro, uma autêntica Lebensgemeinschaft, ou, para dizer de outra maneira, biocenose, do grego bios, igual a vida, e koinos, comum, uma comunidade de vida. A fisiocracia agreste, a qual me referi, com seu grande rito de semeadura, através da quase liturgia da abertura das barras oceânicas, ofício este realizado ao pé do cômoro, no cordão litorâneo, sublinha o mais pública e enfaticamente a concepção que têm os pescadores da laguna, sua laguna, enquanto lavoura do pescador. Daí surge com toda a sua graça, razão de ser e plenitude, a pesca de galho. Enfim, cremos ser suficiente para reivindicar para um tal conhecimento naturalístico, além do mais, muitas vezes referido na literatura especializada como savoir profane, por oposição ao chamado savoir expert, ou, na língua dos trabalhos americanos, de Fisher's Ecological Knowledge, que finalmente os nossos colegas biólogos e ictiólogos descobriram que as populações de pescadores detêm um conhecimento naturalístico, criando, inclusive, para isso, uma sigla, FEC, Fisher's Ecological Knowledge, finalmente. Então, reivindicar para esse conhecimento, esse saber, esse conhecimento naturalístico, o status de patrimônio imaterial. E, por conseguinte, para os moradores do povoado de Zacarias, o estatuto de população tradicional. Por fim, passo à leitura dos considerandos a proposta dessa moção, trazida respeitosamente à consideração dos colegas membros do egrégio Conselho Universitário. Moção do Conselho Universitário, uma proposta, evidentemente. Moção do Conselho Universitário da Universidade Federal Fluminense em defesa da área de proteção ambiental da Restinga de Maricá e da comunidade pesqueira de Zacarias. Considerando que a área de proteção ambiental de Maricá é a restinga brasileira com o maior número de trabalhos acadêmicos nos diferentes campos de conhecimento, considerando que os primeiros estudos de longo prazo em restingas no Brasil se desenvolveram ali a partir dos anos 1980, com destaque para antropologia, zoologia e botânica, mas não só, considerando que as pesquisas trabalhadas no local são referências metodológicas para a Academia Brasileira nas Ciências Humanas e Naturais, e sua estrutura, perfil e distribuição de elementos ambientais servem de modelo para as demais investigações sobre esse tipo de ambiente no país, considerando que a área permanece como local de descoberta e descrição de novas espécies, animais e vegetais e de registros pré-históricos, considerando que a localidade é objeto privilegiado de pesquisas interdisciplinares que trabalham a interação da comunidade tradicional pesqueira com a lagoa, o mar, a restinga e a biota, com seus diversos tipos de uso e valoração, assim como as que tratam das relações entre fauna, flora, geologia, geomorfologia, microambiente, arqueologia e biogeografia atual e pretérita, considerando que o tricentenário povoado pesqueiro de Zacarias é uma comunidade tradicional e patrimônio imaterial da sociedade brasileira, por desenvolver na Lagoa de Maricá a pesca de galho, enquanto prática pesqueira artesanal e tradicional, coletar no ecossistema da restinga material para artefatos de pesca, alimento, medicamento e artesanato, e ainda atravessar as áreas de dunas nos caminhos de pescaria para chegar ao mar e dali retirar o seu sustento, considerando que a restinga é protegida pela legislação brasileira enquanto zona costeira e área de proteção permanente, por se tratar de um ecossistema com vegetação primária e em regeneração com dunas raras, locais de espécies da flora e da fauna endêmicas, raras e ameaçadas de extinção, locais de pouso de aves migratórias e de reprodução de fauna,
incluem-se os sítios históricos arqueológicos também. Considerando que a área de proteção ambiental de Maricá é patrimônio da humanidade pela Unesco, por ser classificada como área núcleo da reserva da biosfera da Mata Atlântica, que deve ser destinada à proteção integral da natureza, conforme o artigo 41 da lei que institui o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, considerando que na localidade ocorre um conflito de uso territorial há várias décadas, fazendo com que a comunidade tradicional pesqueira de Zacarias viva um drama cotidiano e o ecossistema esteja ameaçado de descaracterização e destruição por projetos imobiliários, e que os atuais zoneamentos estadual e municipal permitam a sua ocupação urbana verticalizada e alta densidade populacional, considerando que somente entre os anos de 1980 e 2010 foram publicados 261 trabalhos científicos exclusivos sobre a APA de Maricá, em trajetória crescente nos âmbitos quantitativos e qualitativos. Desses, 76 artigos em eventos científicos nacionais e internacionais, com destaque para a revista Science, 19 em capítulos de livros, um livro em antropologia, que é o Gente das Areias, que é esse aqui, que eu escrevi junto com Arno Vogel, está esgotado desde 2004, prêmio Dampox, de obra científica, considerando que nós temos ainda 8 relatórios técnicos científicos, 20 monografias de graduação, 4 monografias de pós-graduação, 37 dissertações de mestrado e 19 teses de doutorado em instituições nacionais e internacionais, considerando que a Universidade Federal Fluminense, desde a década de 70, produz conhecimento sobre a localidade, com especial atenção e preocupação com o complexo lagunar de Maricá, sua restinga e seus pescadores artesanais, nos seus diferentes programas de pós-graduação, laboratórios e grupos de pesquisa, por exemplo, Escola de Arquitetura e Urbanismo, Programa de Pós-Graduação em Antropologia, Instituto de Biologia, o Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito, o Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional, o Programa de Pós-Graduação em Sociologia, o Programa de Pós-Graduação em Geografia, o Laboratório de Geologia Marinha, LAGEMAR, o Programa de Pós-Graduação em Geoquímica, o Laboratório de Etnografia Metropolitana, o Núcleo Fluminense de Estudos e Pesquisas, o Núcleo de Pesquisas sobre, vou terminar, as Práticas e Instituições Jurídicas, no PIG, e o INCT, que é o único Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em nossa universidade, que é um Instituto de Estudos Comparados de Administração Institucional de Conflitos, considerando que estão em trâmite os processos de anexação da área de proteção ambiental de Maricá, excluindo o território da comunidade tradicional ao Parque Estadual da Tiririca, da Serra da Tiririca, no INEA, e da definição de Zacarias como um território de pesca pelo Ministério da Pesca e Agricultura, considerando que, pelo artigo 268 da Constituição Estadual do Rio de Janeiro, as áreas de interesse científico são áreas de preservação permanente, o Conselho Universitário, essa é a moção, da Universidade Federal Fluminense, vem manifestar que a área de proteção ambiental de Maricá é um valioso patrimônio científico, cultural e ambiental da sociedade brasileira e, por isto, todo o seu território, inclusive a comunidade pesqueira de Zacarias, o ecossistema e as áreas de interesse para a pesquisa acadêmica devem ser totalmente preservados, obedecendo aos dispositivos constitucionais e demais bases legais. Qualquer intervenção de uso urbano será de imenso prejuízo para toda a comunidade científica, bem como um crime contra o povoado tradicional ali presente e ao ambiente. A área de proteção ambiental deve ser de domínio público e recategorizada em unidades de conservação que protejam com responsabilidade os patrimônios ali presentes e proporcione garantias de proteção integral do ecossistema, das espécies raras e endêmicas, das investigações acadêmicas em curso e das práticas tradicionais pesqueiras. Esse é o conteúdo da nossa proposta de moção. Apenas uma observação. Todas essas pesquisas são, ao todo, em torno de 600 trabalhos publicados sobre a restinga de Maricá, eu mencionei só de 80 até 2010, significam um dinheiro público que foi investido nesses trabalhos. É dinheiro do CNPq, da CAPES, dos programas de pós-graduação com diferentes fontes de financiamento, e nós seremos cobrados por isso. Não se equivoquem, porque
exatamente por isso, no início da minha fala, eu disse que eu não gostaria, nós não deveríamos de encarnar o papel de denunciadores, porque o denunciador aparece depois que tudo aconteceu. Também não temos que profetizar, como eu chamei a atenção, mas a nossa função, como comunidade científica, do meu ponto de vista, como pesquisador do CNPq, que sou líder de diretório de pesquisa do CNPq, coordenador de laboratório de pesquisa também do CNPq, e coordenador de programas de cooperação nessa universidade há 14 anos, tenho certeza absoluta que a nossa função é uma função de alerta. Essa é a função que nos caberia, chamar a atenção para esse problema, evitando que nós sejamos cobrados futuramente e imediatamente sobre a nossa não responsabilidade, e termos éticos, inclusive, em relação às áreas e grupos com os quais nós trabalhamos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Eu estou entendendo que o professor Werther, enquanto conselheiro, irá apresentar a moção formalmente à mesa. Vamos retomar, então, o funcionamento do Conselho. O último orador inscrito é a conselheira Bia Lopes. Bom dia a todas e todos, conselheiras e conselheiros. Sou estudante de História, sou conselheira do CUV e queria falar algumas coisas sobre a fala do professor Ayrton, já que a proposta da resolução 107, 108 e 108 que ele colocou aqui foi uma proposta dos estudantes, dos conselheiros discentes no Conselho de Ensino e Pesquisa. Bom, em 2007, a universidade começa um processo diferenciado do que viveu ao longo da sua história. A gente, aqui na UF, em outras universidades, aprova o Reúne, e depois do Reúne vem a lei de cotas, o Enem-Sisu, o que transforma profundamente o perfil dos estudantes da universidade. Ainda não transformou da maneira que a gente queria, mas hoje a universidade não é um espaço mais para poucos como era há mais ou menos 2 décadas atrás. Hoje a universidade vive uma outra realidade. E é muito importante que a universidade tenha sensibilidade de compreender isso. Hoje a universidade também é uma universidade de trabalhadores, e trabalhadores dos setores privados, porque nem todo mundo consegue ser, infelizmente, funcionário público. Hoje a universidade vive um processo onde a gente não pode mais se basear por regulamentos, regimentos e estatutos constituídos na ditadura militar. A gente precisa avançar em alguns sentidos. E colocar aqui que o abono de faltas e as segundas chamadas retiram o estudante completamente da sala, porque agora, além dele não ir à aula, ele também não vai fazer as avaliações, é você ignorar completamente a capacidade do estudante entender o quão é importante ele estar dentro de sala de aula. Se a gente for falar que o abono de falta e segunda chamada vai ser permissivo aos estudantes, é a gente dizer que o estudante é o último interessado na sua própria formação. E não é isso que a gente está dizendo. A gente apresentou essas 2 propostas ao Conselho de Ensino e Pesquisa, que inclusive passou sem nenhum destaque por aquele espaço, porque a gente entende que agora é preciso a universidade também nos entender, nos compreender e compreender os nossos limites. E se a gente tem 25% de faltas garantidos na LDB, não tem problema, mas só que 25% mais 1 no caso de doença, e aí todo mundo aqui deve conhecer um estudante que teve algum problema de saúde, ou às vezes teve até um problema no trabalho que não permitiu que ele pudesse participar de 75% das aulas, e muitas das vezes os professores também não dão 75% das aulas no período letivo, é a gente dizer que a gente não precisa ter nenhuma sensibilidade ao que o estudante está colocando. A proposta do abono de faltas e da segunda chamada, ela não vem de maneira nenhuma para ser uma pauta corporativista da categoria estudantil. Não é isso. Isso foi uma forma até mesmo de regulamentar a forma que o próprio professor se coloca diante dessas 2 questões. Porque muitas das vezes o professor não sabe, inclusive, como agir nessas situações. Eu acho, algumas coisas que o professor Ayrton colocou aqui. Primeira questão da terceira chamada, que é a segunda chamada da segunda chamada. Isso não existe, isso não está colocado, não está escrito. Então, tudo bem, então o senhor vai me mostrar porque não está escrito. E não existe, e a questão
que foi outra coisa que o professor botou que eu achei importante mesmo. Se o professor pode ser a pessoa a verificar se o laudo médico ou a própria questão de trabalho é válida ou não para o abono de falta para a segunda chamada. Isso eu acho que pode ser questionado mesmo, mas não acho que precisa ser suspenso o que a gente colocou. Eu acho que a gente pode refletir sobre o que está colocado e aperfeiçoar de forma que consiga garantir melhorias para os estudantes, mas também para os professores. Não há problema. Ninguém aqui está querendo fazer um cavalo de batalha sobre o que foi colocado. O que a gente quer é discutir medidas eficientes da universidade que possam garantir que o estudante possa estar na universidade e possa ter problemas durante o período. Porque muitas das vezes os professores têm problemas durante o período e a gente é obrigado a ter sensibilidade de entender o professor. Não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes que eu tive professores que faltaram mais de 50% do período. E eu não tive ninguém a recorrer. Ou quando eu tive a recorrer, não teve o coordenador do curso ou qualquer coisa parecida não pôde fazer nada contra o professor. Então, eu acho que a gente precisa refletir sobre isso. Se tem alguns limites a serem colocados, eu acho que a gente pode fazer um grupo de trabalho que seja. Não acho que é o caso da gente discutir isso num conselho universitário, inclusive esvaziado, onde só tem uma conselheira discente, que sou eu, porque a gente está em período de férias. Então, acho muito ruim a gente discutir isso no espaço onde os principais atingidos pelo que a gente está discutindo são os estudantes que não estão presentes para fazerem as colocações. Acho que seria melhor a gente discutir num outro espaço ou no próximo conselho universitário. E acho que, principalmente, a gente precisa romper com algumas amarras do que foi a universidade antes. A universidade agora tem outros desafios, tem outros desafios a serem colocados e a gente, estudantes, professores e funcionários, temos que estar dispostos a resolvê-los e não a embarreirá-los, porque não resolver o abono de faltas e não resolver a segunda chamada é ruim para o professor e para o estudante, na medida que o professor não sabe o que fazer e o estudante, às vezes, pode perder uma disciplina, mas não perde uma disciplina e perde outra, porque isso está a cargo do bom senso do professor. E, às vezes, uma disciplina, como nas matérias das exatas, prende um semestre inteiro. Eu sei que o professor é da economia, no meu curso da história, geralmente os professores, no início do semestre, já apresentam a tabela já com a segunda chamada, não é algo que acontece no meu curso corriqueiramente. Geralmente, os professores já apresentam um calendário com a primeira prova, a segunda prova, uma segunda chamada para ambas as provas e a VS, mas isso não é uma realidade, por exemplo, da engenharia. E aí, colocar que um aluno pode faltar o período todo agora porque isso está colocado, porque essa resolução dá brecha para isso, eu acho que isso pode acontecer. Não vou dizer que eu acho que isso não pode acontecer, mas eu acho que isso é um caso extremo de um estudante descomprometido com a universidade, que eu acredito que não é a maioria do caso dos estudantes que estão cursando uma universidade pública. Assim como eu acho que é um caso extremo, por exemplo, como acontece lá na geografia, do estudante ter mais de 25% das faltas porque estava em trabalho de campo de uma disciplina e o professor da outra disciplina não abonar a falta do trabalho de campo que ele estava fazendo pela própria universidade. Não vou dizer que isso é uma atitude que acontece sempre com os professores de geografia, mas também é uma situação extrema que acontece nos cursos que têm trabalho de campo. Então, não dá para a gente pegar questões que eu entendo como pormenores, porque são questões muito individuais, e colocar isso como se fosse uma realidade de todo o segmento estudantil. Acho que todo mundo que estuda numa universidade federal tem muito prazer com isso, tem muito carinho com a universidade que estuda, tem muito carinho com o curso que estuda, pretende ser um profissional de qualidade, seja ele de universidade pública ou de universidade privada, e acho que os estudantes são os que mais querem cursar a universidade, e se eles estão precisando abonar a falta ou fazer segunda chamada, com certeza é porque eles têm motivos legítimos para isso, e não porque eles querem levar a graduação à torta de direito. Todo mundo quer sair daqui um profissional qualificado para transformar a sociedade, para transformar o país. É isso. Obrigado, conselheira. Encerrada, então, essa parte, vamos entrar na ordem do dia, e eu vou fazer uma proposta, como normalmente sempre o faço quando estou na plateia como conselheiro e não como presidente, como hoje estou temporariamente, apreciarmos em bloco a nossa pauta de processos, que são 30 processos,
Os 2 primeiros já têm que ser retirados de pauta porque não há quórum qualificado para a votação de títulos. Então, os processos de número 1 e 2 já estariam fora de pauta. Então, de 3 em diante, independente de algum destaque que algum conselheiro deseje colocar, nós faríamos uma votação em bloco, são homologações de eleição de diretório, doações, quer dizer, processos de absoluta rotina e criação de cursos que já passaram por todas as instâncias acadêmicas e administrativas da universidade. Algum destaque? Somente um esclarecimento, porque só agora é que... Pois não, claro. Eu recebi aqui a ordem do dia, entendi que você já retira de pauta o 1 e o 2. Isso. Menciona que todo o restante são criações de curso, doações e doações também. Eu perguntaria, a minha única pergunta para concordar com a proposta que você fez, Sim. é saber se a criação desses cursos aqui, se são todos eles gratuitos, se são cursos públicos e gratuitos, ou se há algum deles que não seja assim. Não, todos gratuitos da grade, digamos assim, dos cursos oferecidos pela universidade. Todos eles gratuitos pela universidade. Sendo assim, eu estou de acordo. Perfeito. Mais algum destaque que algum conselheiro deseje apresentar? Então, não havendo, vamos colocar em votação a pauta dos processos 3 em diante até 30. Os conselheiros estão de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Voltemos, então, ao que foi colocado hoje. Nós temos, primeiro, uma moção que foi apresentada pelo professor Melo, mas, na verdade, ela tem que ser absorvida pelo conselheiro Werther, que é, conforme já foi amplamente esclarecido aqui pelo professor Melo, diz respeito a questões lá da Lagoa de Maricá. É uma moção, sim, moção não tem discussão, ela é apenas votada sim ou não. Então, eu submeteria ao Conselho a aprovação da moção apresentada pelo conselheiro Werther, que foi quem dirigiu a documentação à mesa. Os conselheiros estão de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. E a última, então, é apresentada pelo conselheiro Ayrton, que eu vou passar a ler, e essa eu acredito que tem até uma discussão maior, mas vamos lá. Indicação a ser apresentada pelo CUV ao CEP. Eu vou ler como está redigido. Professor Ayrton Queiroz, conselheiro do CUV, solicita seja aprovada a indicação ao Conselho de Ensino e Pesquisa, CEP, para que reveja as resoluções de números 107/14 e 108/14, publicadas no Boletim de Serviço de 24 de abril de 2014, as quais resoluções, respectivamente, adotam o abono de faltas e as segundas e terceiras chamadas de provas dos alunos de curso de graduação nesta universidade. A preocupação é que, concedendo a possibilidade de faltas às aulas, não só por atestados médicos e até mesmo por atestados de entidades privadas, possam dar atestados de impedimento de alunos faltarem às aulas, venhamos a ter a ausência de alunos de até 100% das aulas, o que certamente trará prejuízo à boa qualidade do nível de ensino e aprendizado que tem sido a marca dessa instituição de ensino superior, assinado o conselheiro Ayrton Queiroz. Então, essa é a moção de indicação ao Conselho. Quer dizer, na verdade, caso aprovada,
ela vai apenas fazer com que um documento seja encaminhado ao Conselho e dizer, olha, nós achamos que deva haver uma revisão, uma regulamentação, alguma coisa nesse sentido. Essa indicação não vai suspender a norma, ou a resolução aprovada, porque isso é incumbência e competência do Conselho de Ensino e Pesquisa. O Conselho Universitário iria apenas dizer, olha, eu estou preocupado com isso, vê isso para a gente. Basicamente é isso. Então, está em discussão a indicação apresentada pelo conselheiro Ayrton. Conselheiro Guenin, depois lá atrás a Bia. Conselheira Bia. O conselheiro Ayrton como autor da proposição também. Vamos lá. Senhor presidente, senhores conselheiros, muito bom dia. O professor Ayrton colocou um ponto importante de algumas preocupações. A conselheira Bia expôs de maneira muito clara também os motivos, né, muito justos pelos quais os projetos foram apresentados. Mas acho que é importante a gente retomar para essa discussão. Ela foi motivo de debate, essas resoluções foram motivo de debate também nas instituições departamentais, né, do nosso instituto, lá em Volta Redonda. E é preciso lembrar também, né, que o regimento de curso de graduação da nossa universidade já prevê uma verificação repositiva, que tem a alcunha de VR, né? Então, normalmente se apresenta, existe na legislação, nessa regra, casos extremos, né, que são alistamento militar, está previsto, né, essas coisas já existem, né? Mas é muito comum, né, muito comum a abertura, e muitos departamentos têm mecanismos de realização de verificação repositiva por problemas de saúde, né? E eu acho que a resolução ela é importante para regulamentar, porque a conselheira Bia colocou uma coisa certa. Professores e alunos ficam meio tontos, porque se ele vai pela letra fria, né, não pode fazer, mas havendo uma previsão e possibilidade no calendário, por que não fazer? E aí adotar regras claras. O nosso departamento lá tem. Se ele tiver algum problema de saúde, o aluno tiver, ele faz a requisição, apresenta documento em 3 dias úteis. Então, não é uma coisa, né, solta. E acho que a preocupação do professor Ayrton, ela vai no encontro de regulamentar, talvez, pequenas coisas que estejam abertas, né? Então, o que eu vejo, né, o que eu gostaria de propor é um pouco que mescla um pouco a proposta do professor Ayrton. A conselheira Bia propôs que se deixasse para um próximo conselho essa indicação. Eu proporia uma mudança no texto, né, com todo o respeito, né, o professor Ayrton, que seja colocar revisão, que inclua, então, a criação do grupo de trabalho lá, para... fugiu a palavra agora, regulamentação, e que seja discutida essa regulamentação. A terceira chamada, em conselheira Bia, realmente está lá. No caso de falta, está lá, a gente leu, no caso de falta, se ele apresentar um argumento, fica muito solto, está muito solto aquele negócio, a gente tem que regulamentar aquilo, porque... E o calendário é muito difícil. Eu sou favorável à segunda chamada, à regulamentação da segunda chamada, mas essa terceira chamada dificulta muito, porque essa chamada ela tem que ser no horário da aula. Aí eu penso na disciplina que tem 2 ou 3 horas por semana. É complicado, né? Então, esse item, eu estou de pleno acordo com o professor Ayrton, esse item da terceira chamada dificulta demais. E a segunda chamada garantida, pelo atestado privado, por questões de trabalho, né? O aluno tem carteira de trabalho,
e está trabalhando, está lutando para fazer o seu curso, realmente, eu acho que é importante ter essa visão também, né? Então, sou favorável a isso também. O único ponto que eu vejo é a questão do abono. Talvez possa haver um certo teto, que não é demais, que acho que para os estudantes, se você aumentar um pouco o teto aí, não vai fazer, vai resguardar o que eles pediram, o que eles lutaram e conquistaram, né? Então, é isso que eu queria colocar. Inclui ali uma indicação para criar-se um grupo para criar regulamentações e detalhes disso. Aí vai também a minha opinião da única coisa da terceira chamada, que realmente dificulta demais o cumprimento do calendário. Obrigado. Conselheiro, só para esclarecer a questão regimental, evidentemente que o conselheiro terá uma proposta, mas nós não podemos indicar que seja criado grupo de trabalho pelo CEP, porque aí é uma atribuição específica do CEP, ele cria se quiser. Como indicação, não precisa dizer que tem que criar isso ou aquilo. Proceda-se a revisão ou faça-se a regulamentação, quer dizer, atividades específicas. Aí o conselho vai dizer, não, então tudo bem, eu vou chamar todos os diretores de unidade para discutir a matéria novamente. É uma atribuição que o CEP tomará ou não, né? No nosso caso aqui, há uma proposta formal de indicação, que é o que a gente pode fazer, de revisão da resolução com a sua regulamentação. Então, é isso que a gente estará encaminhando, que é a proposta que foi agora lida. Conselheira Bia está com a palavra. Pois não. Sim. Uhum. A LDB prevê essa questão de abono de volta, ou ele dá um limite de 25%? Então nós não estamos criando uma coisa aqui que vá contra a lei. Então eu queria saber se prevê na LDB abono de falta ou se ele prevê o regime especial de aprendizagem, ou seja, aquele procedimento que você tem que fazer um projeto de aula, de reposição, para que o aluno cumpra os 75% da disciplina. A LDB prevê o regime especial e os 25%. Não. Não vale. Agora, isso tudo, quer dizer, a resposta é essa. Agora, evidentemente que o Conselho de Ensino e Pesquisa, ao examinar essa matéria, deve ter levado isso em conhecimento, e, se for o caso dessa apresentação da indicação, vai haver um processo normal de revisão. Pois não, conselheira? Não, bem rápido. Acho que não há nenhum problema da gente discutir o que está colocado. Acho que se a terceira chamada, acho que pode ser uma questão interpretativa, porque não foi o que a gente tinha apresentado como proposta. O texto pode estar ruim, o texto pode estar confuso, mas, inclusive, a gente rediscuta isso no próximo Conselho Universitário, onde vão ter mais estudantes aqui, mais conselheiros aqui, que também possam apresentar os seus apontamentos sobre o objeto em questão. É isso. Bom, a proposta está, a indicação está apresentada, mas a conselheira mencionou essa possibilidade de se colocar isso para a próxima reunião, dado o esvaziamento da reunião de hoje. Há algum pedido de quórum a ser apresentado ou não? Se não há, nós vamos prosseguir com a reunião normal, mesmo havendo um número menor. Então, nós vamos colocar... desculpe, conselheiro. Falta o orador inscrito, que é o autor da proposta, e, na verdade, eu vou até perguntar ao conselheiro Ayrton se ele acharia razoável
um adiamento para apresentar essa proposição no próximo conselho, inclusive já pautado com essa finalidade. É isso que eu ia dizer que sim. Perfeitamente. Então, há uma perfeita sintonia entre a presidência da mesa e o nobre conselheiro. Perfeitamente. Quer falar? Não. Então, conselheiro Ayrton, atendendo às colocações da conselheira Bia, já remete essa discussão para o próximo conselho. Então, não havendo mais nada a tratar, muito obrigado a todos. Está encerrada a reunião.